terça-feira. Nesta terça eu gostaria muito de compartilhar com você no Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versículos 32 até o final do versículo 39, ou seja, até o final do capítulo. Mateus 15, 32 até o versículo 39, encerrando o capítulo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam-lhe: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença.
nossas lutas, as adversidades, as alegrias, tristezas, as vitórias de cada um. E o Senhor, nesta tarde, possa prover para cada um de nós, Senhor, a bênção da Sua palavra. Nos abençoa, Senhor, com a meditação de hoje. Auxilia, Senhor, renova as nossas forças como esta águia, que a Tua palavra, Senhor, seja um instrumento para que as nossas vidas sejam alimentadas e possamos crescer também, Senhor, espiritualmente. Assim nós pedimos por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa estender a Tua boa mão, que sara, que abençoa, que cura, em nome do Filho de Jesus, segundo a Tua vontade, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, ontem nós vimos a primeira multiplicação dos pães. Hoje, nós estamos aqui no capítulo 15 de Mateus e nós estamos diante da segunda multiplicação dos pães. E diferentemente da primeira multiplicação dos pães, que é narrada nos 4 evangelhos, a segunda multiplicação dos pães é narrada somente no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos. Nós temos aqui lições muito importantes também para as nossas vidas. E creio, lições que nós possamos tirar daqui nesta tarde e aplicar em nossas vidas. E assim eu quero compartilhar com você destes versículos e com o tema, tentando mostrar para você que vale a pena seguir Jesus Cristo. Vale a pena andar com Jesus. Veja que desde o versículo 29, nos informa que Jesus ele partiu e foi para junto do mar da Galileia e que uma grande multidão, ou seja, vieram a ele muitas multidões, pessoas de vários locais, de vários povoados, muitas multidões, e traziam com eles coxos, aleijados, cegos, vários enfermos, e largaram junto aos pés de Jesus. E diz o texto que Jesus os curou. Pessoas que seguiam Jesus Cristo, que estavam seguindo a Ele. E usando isso, eu queria, amado ouvinte, dizer para você que vale a pena seguir Jesus Cristo. Primeiro, por quê? Porque Ele conhece as nossas necessidades. Nós somos informados aqui que Jesus chama os seus discípulos no versículo 32 e fala que Ele tem compaixão daquelas pessoas, pois há 3 dias estavam caminhando com Ele, permaneciam com Ele e eles não tinham o que comer e Ele não queria despedir aquelas pessoas em jejum. O Senhor Jesus sabia, conhecia a necessidade daquelas multidões, daquelas pessoas. Jesus é aquele que conhece as nossas necessidades. O Senhor Jesus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Nem precisamos falar. Ele já sabe, Ele conhece. Ele conhece a sua necessidade nesse momento. E o texto deixa isso bem claro para nós. Aquele povo tinha necessidade de alimento físico, de alimento para o corpo, mas também, não tenho dúvida, que necessidade de alimento para a alma. Vivemos uma época de desemprego, vivemos uma época de recessões, que muitas pessoas estão passando necessidade, fome extrema em vários locais. Quantas reportagens temos visto sobre isso? Mas há uma fome também, uma fome espiritual, uma fome da palavra de Deus. Pessoas que estão sedentas não somente do pão físico, mas também do pão espiritual. E a igreja pode saciar a fome de ambas necessidades, físicas e espirituais. Meu amado, Jesus conhece as necessidades e Ele diz que aquele povo não tem o que comer e não quero, ele diz, eu não quero despedi-la em jejum.
Primeira coisa que nós podemos ver é que Jesus conhece as nossas necessidades. A segunda coisa que o texto nos informa é que o Senhor Jesus, Ele conhece onde falhamos. Ele sabe onde falhamos. Ele conhece cada parte nossa, o íntimo. Ele sabe onde nós falhamos. Veja o que o texto diz. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Falharam na incredulidade. Um pouco antes, o Senhor Jesus havia fartado uma multidão ainda maior. E a incredulidade toma conta do coração dos discípulos. Havia uma necessidade a ser suprida, mas a incredulidade toma conta do coração. Eles falharam num ponto tão importante. Se tivesse sido a primeira vez, mas não. Eles já tinham visto algo bem semelhante. Jesus já havia multiplicado pães e saciado a fome de uma multidão e ainda suprido a necessidade também dos discípulos, meus amados. Mas eles disseram: onde haverá nesse deserto? Incredulidade nos deixa cegos. A incredulidade nos incapacita de vermos o poder de Deus em ação. A incredulidade, a cegueira espiritual é causa da incredulidade. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente, incrédulas, porque o diabo cegou o seu entendimento. Incredulidade é um problema muito sério e que deve ser extinguido da vida cristã. Temos um Senhor poderoso. Não podemos deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração. No momento em que nós estamos vivendo, temos que colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança no Senhor Jesus e colocar a incredulidade à parte, removê-la das nossas mentes e do nosso coração. A terceira coisa que o texto nos mostra é que, apesar da incredulidade dos discípulos, apesar de o Senhor conhecer e mostrar a eles onde eles falharam, note, Ele supre as nossas necessidades. O texto diz, então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, os discípulos com incredulidade disseram para ele: nós temos apenas 7 pães e alguns peixinhos. O Senhor Jesus manda o povo assentar-se e Ele supre a necessidade do povo, a falha dos discípulos. A incredulidade dos discípulos não anulou o poder do Senhor Jesus Cristo e nem poderá fazê-lo. Veja, Ele supre as nossas necessidades. O texto diz que Ele tomou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. Meus amados, note, vale a pena seguir Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece cada uma delas. Ele sabe onde nós falhamos. Vale a pena seguir Ele, porque Ele supre as nossas necessidades. Diz o texto que Ele deu graças, partiu o pão, os peixes, deu aos discípulos, eles passaram ao povo, todos comeram e se fartaram, suprindo a necessidade de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E diz que aí sim, Ele despediu as multidões, entrou no barco e saiu
para o território de Magadã. E por fim, vale a pena seguir Jesus Cristo, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias. Ele prometeu estar conosco. Veja, o texto diz que a multidão há 3 dias permanecia com Ele. Mas veja, em Mateus 28, dos versículos 18 a 20, terminando esse evangelho, Ele diz: toda a autoridade me foi dada. Ele dá uma comissão aos discípulos. E no final, Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele afirma: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, não te abandono. Ele prometeu estar conosco todos os dias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: perto está o Senhor, ou seja, do teu lado. E o apóstolo Paulo experimentou isso por várias vezes. Quando preso, ele diz claramente que o Senhor esteve ao lado dele. Lucas narra dizendo: pondo-se o Senhor ao lado dele, disse Paulo: coragem. Ele prometeu estar conosco. Vale a pena seguir Jesus Cristo. Vale a pena caminhar com Jesus, porque Ele conhece as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele sabe onde falhamos. Qualquer área. Vale a pena segui-lo, porque Ele supre as nossas necessidades. Vale a pena seguir Jesus Cristo, porque Ele está conosco todos os dias, cada momento, nunca sozinho, nunca desamparado, pois o meu Senhor está comigo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.